2, som teste E. Boa tarde. Boa noite, meus amados irmãos e irmãs. Dentro de mais alguns instantes daremos início à transmissão da live de hoje de Santa Helena. Compartilhe com seus amigos, chamando para esta live, onde será explicado um pouco sobre a vida dessa grande santa, que hoje estaremos fazendo memória, contando um pouco da sua história. Boa noite, queridos paroquianos. Sejam todos bem-vindos a essa live especial Dia das Mães. Sejam todos bem-vindos. Já vamos compartilhando, já vamos curtindo, né? Já vamos chamando mais pessoas
Hoje vamos aprender um pouco sobre Santa Helena, essa grande santa, mãe de Constantino. Então, já vamos chamando as outras pessoas para poder participar desse momento catequético. Quero, além de dar as boas-vindas a você que nos acompanha, a você que vai chegando, entrando, né? Quero dar as boas-vindas ao Padre Wellington. Boa noite, Ulisses. Boa noite, caros internautas. Mais uma vez estamos todos juntos para aprender um pouco mais com os santos sobre a sua vida, sobre a sua experiência. Padre, é bom estarmos aqui de novo, mais um sábado. Nossa, se eu não me engano, quinta live sobre os santos, né? Terceira? Sim, desculpa. É bom aprendermos mais sobre os santos, né? Então, vamos já para vocês que nos estão assistindo, vocês já podem mandar suas perguntas, vocês já podem mandar seus questionamentos. Vamos conversar com o Padre sobre essa Santa Mãe. Então, nós podemos fazer nossas perguntas hoje baseadas no papel da mãe e a santidade. Então, já vão mandando. Eu estou aqui para receber essas perguntas. Não precisem ter medo. Vocês podem mandar as perguntas. Nós vamos ler aqui. Então, vamos fazer essa interação com vocês. Padre, com o Senhor, sua bênção. E vamos lá. Tudo bem? Só corrigindo, é a quarta, na verdade a quarta live, não é a terceira, sobre a história dos santos. E hoje a nossa história vai estar baseada na história de uma santa que, por causa de todo o seu amor, se deixou sofrer para que a vida do filho, a vida daqueles que amava, fosse realmente valorizada. Então nós iniciamos a nossa live contando um pouquinho a história de Santa Helena. Helena era mãe, como todos conhecem, do imperador Constantino Magno. Constantino Magno é fruto do casamento, primeiramente, de Constâncio Cloro com Helena. Ela, nesse conturbado, por assim dizer, casamento, nós vamos ver algo que podemos até dizer que faz parte da vida de muitas mulheres, de mães que abdicaram ao seu amor em prol, muitas vezes, dos filhos. Bom, Helena nasceu em Bitínia, uma província do Império Romano. Enquanto seu marido era já um tribuno do exército, alguém de poder, de autoridade, ela era mais de uma família mais simples. Em outras palavras, utilizando o linguajar da época, uma plebeia. Bom, após casarem-se, permaneceram durante um bom tempo juntos. Só que seu marido, Constâncio Cloro, ele tinha sede pelo poder. Ele tinha por assim dizer, esse desejo incessante de expandir o seu reino, o seu território, toda a sua autoridade. De modo que queria se unir ao imperador Maximiano. Porém, aí está o detalhe. Aqui está o detalhe. Constâncio queria mais poder, mais território. E ao unir-se a Maximiano, tinha ele tinha uma condição. Qual era a condição? Que Constâncio Cloro deixasse Helena e se unisse
a sua irmã Teodora. Pensa o que se pode passar na cabeça de uma mulher cujo marido é ambicioso ao extremo, dizer para ela: eu vou deixar você porque eu quero mais poder, eu vou me unir à irmã daquele que será meu sócio, por assim dizer. E você pode continuar por aí, perto do nosso filho, não vai precisar abandoná-lo. Pensa o que se passa na cabeça de uma mulher assim. E assim se fez. Abandonou Helena para casar-se com Teodora, unir-se para lhe estabelecer um pacto de relacionamento entre o imperador Maximiano e Constâncio Cloro. Bom, tudo na vida tem seus pós e seus contras, idas e vindas. Então aconteceu uma reviravolta. Helena tinha sido, de certa maneira, afastada da corte pelo fato de Constâncio Cloro já não ser mais seu marido. Ela mantinha ainda contato com o filho, porque era mãe e precisava ter este contato, mas já não vivia em meio à corte. Porém, tem a reviravolta. Quando Constâncio Cloro falece e seu filho Constantino Magno ascende ao trono, ou ascende à posição do pai de ser imperador, Helena então volta, é como se ressurgisse das cinzas. Ela volta então para aquele meio, passa a fazer parte novamente da corte. Então o filho a trouxe. O filho a trouxe. E nós vamos ver um detalhe futuramente. Antes de Constâncio Cloro vir a morrer, o imperador Constantino, ele teve um filho antes do falecimento do seu pai. O nome do filho era Crespus. Isso, o nome do filho era Crespus. E o que acontece? Algo interessante vai acontecer aí com Crespus. Ele será acusado. Olha só que situação. Ele será acusado de ter envolvimento com a madrasta. Porque o que acontece? Constantino Magno, ele tem um filho, e Teodora, ela vai forjar uma acusação de modo que envolvesse Crespus, antes da morte, é claro, de Constâncio Cloro. E isto daí gerou uma série de conflitos entre pai, filho e avô. Bom, após a morte de Constâncio Cloro, as situações tiveram uma reviravolta. E ali, Helena então, para vingar, manda matar Teodora. Isso tudo, claro, antes da conversão de Santa Helena, de Helena, conhecida como Helena de Constantino, ou Helena de Constantinopla, né? Ela então manda matar Teodora, porque, movida pela raiva, também o ensejo de mãe, que é capaz de qualquer coisa quando mexem com o filho, quando mexem com o neto também. Então aqui, desde seu casamento, já temos aqui uma situação complexa na vida de Santa Helena.
não diferente dos outros, ela viveu uma vida de sofrimento, de renúncia, de martírio, por assim dizer. Não um martírio a qual foi morta, mas um martírio materno. Porque afastada da corte, afastada da vida de seu filho, não era possível, por mais que tivesse contato, mas não tinha esse contato pleno, por assim dizer. Bom, continuando a nossa curiosidade sobre Santa Helena, então Constantino ascendeu ao trono do pai. Helena volta e Helena começa então a dar as suas a tomar mais parte na vida do império. Bom, por causa de tudo isso, por causa da sua renúncia em prol do filho, ele vai dar o título a ela de mulher nobilíssima, mulher nobre, né? De grande nobreza. Mais tarde, claro, após a sua grande defesa pelos cristãos, ela receberá do filho o título de mulher augusta, mulher grande, né? Mulher grande. Padre Augusto até brincava esses dias que o nome Augusto, né? Ele falava assim: meu nome é um nome muito grande, né? Um nome grande. Augusto, então, mulher grande. Não no sentido de estatura, que não era tão grande Helena, mas pelo sentido do coração e das virtudes. Bom, após isto, então, Constantino já empossado, entronizado, começa então a governar Constantinopla. Claro que ele tinha alguns rivais, não era de menos se esperar menos disto. Até o ano de 313, ele e sua mãe Helena ainda não tinham se convertido. Mas um fato interessante vai acontecer, sobretudo numa guerra contra Mexêncio, que era um dos inimigos, por assim dizer, de Constantino. A situação nessa época era favorável a Mexêncio. Porém, Constantino, contrário de perseguições entre o cristianismo, teve uma visão, uma cruz brilhante no céu e as palavras: com este sinal vencerás. A partir daí ele vai começar a colocar em estandartes, bandeiras, o sinal da cruz. A cruz de Cristo. Né? Bom, este acontecimento causou a conversão tanto de Constantino quanto de Helena. Porém, Constantino só vai batizar-se próximo à morte. Próximo. A mãe converteu e pediu batismo. Constantino converteu, mas não pediu batismo. Vai pedir mais tarde, quando então compreenderás a eficácia e a beleza do sacramento do batismo. É algo interessante. Há uma conversão, há uma, por assim dizer, preparação, e só depois há uma execução, uma ação. Primeiro uma conversão, um aprendizado, depois sim a adesão ao catolicismo, ao cristianismo e, por assim dizer, também ao catolicismo. Bom, ele então colocou com o seu decreto do Edito de Milão, né, no ano de 313, já não havia mais perseguição contra os cristãos e eles passaram a ter os mesmos direitos de todos os outros que viviam as outras religiões. De todas as religiões, o cristianismo também tinha seus direitos. Tanto é que mais tarde o imperador
o imperador Teodósio vai instituir o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Bom, então houve a conversão de Helena, ela batizou, ela foi aderente às obras do cristianismo, ela foi aderente às situações a todas as obras realizadas não só pelo cristianismo, mas pela própria igreja, também por aqueles que eram discípulos de Jesus Cristo. Ela então passa a observar tudo isto, sobretudo o campo das virtudes, a qual era, por excelência, uma mulher muito virtuosa, embora, claro, erros do passado, mas ela sempre foi uma mulher muito virtuosa, sendo fiel ao seu marido, fiel ao seu filho. Helena então procurou instruir-se na fé cristã e mostrou grande piedade ao longo de sua vida. Por causa de sua nobreza, recebeu o título honroso de Augusta. Só que Santa Helena, ela tinha um desejo, um sonho, por assim dizer, conhecer a Terra Santa. Embora já estivesse com a idade avançada e também com as situações decadentes da história, mesmo assim ela viaja para a Terra Santa com muita dificuldade, mas consegue chegar à Terra Santa e lá ela vai participar de uma série de situações. Quais? Escavações, registros arqueológicos, busca por sinais da presença de Cristo. Então ela vai se deparar com o Santo Sepulcro, ela vai se deparar com indicações da Assunção de Cristo, da Ascensão de Cristo. Ela vai se deparar com a Sagrada Cruz, a qual ela mandou recolher e tomou para si, levando-a para junto do reino de seu filho, no qual serviu de modelo e espírito de fé. Assim, as relíquias que hoje nós temos da Sagrada Cruz se deve ao fato de Helena ter se permitido, mesmo com o peso da idade, conhecer a Terra Santa, e isso trouxe esse grande benefício, que é as relíquias da Santa Cruz. Bom, tinha esse grande interesse pela arqueologia, porque queria descobrir não só o Santo Sepulcro, mas ela também queria descobrir as outras vivências de Cristo, entre elas aonde se deu a ascensão, aonde se deu o nascimento e assim sucessivamente. Bom, o amor de Santa Helena era tão intenso por Cristo que ela então começa a realizar algumas obras em prol dos mais necessitados. Nós vamos observar isto, sobretudo quando ela manda construir a Basílica da Natividade em Belém, que dura até o tempo de hoje, e a Basílica da Ascensão no Monte das Oliveiras. Isso tudo porque eles tinham a necessidade dessa experiência com Cristo, dessa vivência com Cristo, e ali então a Santa Helena dá ao povo necessitado
não só a questão material, mas também a questão espiritual. Helena, então, vai morrer no ano de 330, com 80 anos. Seu corpo sendo trasladado para Constantinopla e colocado na cripta dos apóstolos. Mais tarde será transferido para a abadia de Hauteville, em Reims, França, no ano de 849. Hoje, seus restos mortais estão em Roma, no Vaticano. Bom, uma grande importância da vida de Santa Helena se deve ao fato de que ela, como seu filho assumiu o império, ela recebeu também o título de rainha por parte dele, por ser a mãe e por ali estar sempre ao lado do filho. A vida de Santa Helena, no período desde basicamente da infância de Constantino até o fato da morte de Constâncio, ela vai passar por situações muito duras. Como eu falei, era de família simples, ela era tida como plebeia, só que, embora tenha se casado com um tribuno, ela, se sido trocada, ela voltou à plebe. Tinha, sim, claro, algumas regalias, mas não podia entrar junto à corte. De certa maneira, banida da corte, por já não ser mais a mulher de Constâncio Cloro. Bom, vai acontecer então, após o seu falecimento, que Constantino, mais tarde conhecido como o imperador dos primeiros cristãos, então já mais ou menos próximo à sua morte, pede então, mediante a conversão, pede o santo batismo. É interessante porque na história dos santos, cada um escreve a sua história de igual maneira, que hoje, olhando, nos perguntamos como que era possível tudo isso. Como era possível? Por que ela viveu isto? O que a levou a isto? Né? E isso mais do que nunca corresponde para nós uma explicação muito importante. Que eu não preciso realizar coisas extraordinárias para ser santo. Eu preciso fazer extraordinariamente bem o ordinário. Por aí nós já vamos conseguindo chegar tranquilamente à consciência de que eu não preciso extrapolar na vivência e nem na minha busca por algo melhor. Pois, mediante ao exemplo dos santos, vemos que foram parecidos conosco, tinham as mesmas, talvez, dificuldades, as mesmas qualidades, de certa maneira, humanamente falando, iguais a nós, né? A nós. Então, um pouquinho da história de Santa Helena, uma história dolorosa, complexa, mas ao mesmo tempo eficaz e nos faz reviver um pouco a dedicação e a devoção que precisamos ter para com aquela que é o sentido da nossa vida. Após, claro, o sentido é Deus, mas aqui nesta terra é a autora de nosso nascimento, que é a nossa mãe. A vivência, então, do relacionamento de Constantino com Helena nunca foi quebrado, porque Helena, mesmo banida da corte, soube cumprir corretamente com o seu papel de mãe. Padre, alguns fatos interessantes que o senhor apresentou na vida de Santa Helena. Só uma pergunta: quantos filhos Santa Helena teve? E
Você já falou quem é o marido, né? Quem era o marido dela. E por que nenhum filho dela é santo? Bom, a história nos apresenta Constantino como filho de Santa Helena. Não se tem clareza se ela teve outros filhos, até pelo fato de ter sido trocada, né? Colocada em segundo plano. Eu não sei se Constância, a história também não fala se Constâncio Clódio teve filho com Teodora. Isso a história não deixa claro. Possivelmente sim, pois Teodora, segundo a história, era muito jovem. Mas não se fala que se teve ou não. Já Helena apenas apresenta a figura do filho Constantino. Não sei se deu tempo, pode ser que tenha dado tempo, mas na parcela de tempo que nós vamos vendo desde a infância de Constantino e logo em seguida o abandono de Constâncio, pode-se esperar que não tenha tido outro filho. Bom, Constantino não se tornou santo porque, embora tenha sido imperador, buscado viver a justiça, mas ele, embora já não concordasse com a perseguição dos cristãos, mas não vivia a fé, não proclamava a fé. Ele só vem proclamar a fé anos mais tarde, próximo à morte, onde, convertido totalmente, ele pede o santo batismo. Foi até uma pergunta aqui que não sei, mas acho que a pessoa apagou. Por que que ele foi batizado um pouco mais tarde, né? E o senhor mesmo explicou. Santa Helena, após a conversão, já pede o batismo. E ele, depois de um tempo, né, de compreender o que é o santo batismo e tudo, ele pede um pouquinho mais para frente. Padre, existem alguns fatos históricos, né, na vida de Santa Helena. Primeiro, a relíquia da Santa Cruz, que hoje nós conhecemos, né? Vamos dizer que é graças a Santa Helena. Ela que descobriu, né, essa relíquia. Tem uma pergunta aqui. Como sabem se é verdadeira ou não essa relíquia? As relíquias se sabem que são verdadeiras porque ela acompanhou. Vocês percebem que ela não morre em Constantinopla. Santa Helena vai morrer na Terra Santa. Ela vai viajar, já mais velha, quase basicamente 80 anos, e ela morre na Terra Santa, então seu corpo é trasladado para Constantinopla. Então, no período que ela esteve na Terra Santa, ela acompanhou detalhadamente as escavações, todo o processo arqueológico, na busca por descobrir tudo que se relacionava ao cristianismo. Então ela encontra a própria, é desterrado a própria cruz de Cristo. E ali se encontrava as prescrições Jesus Nazarenus Rex Iodeorum. Padre, eu não estou me recordando bem, mas você pode até falar um pouco. A gente sabe que cada bispo é responsável por uma igreja. No Vaticano, a igreja principal não é de São Pedro, é de São João Latrão, onde É a catedral do Papa. É a catedral do Papa, né? Santa Helena que mandou construir essa igreja. Sim. Comenta um pouco pra gente por que o Vaticano não é a catedral do Papa, e sim como se fosse uma capela, né, de São João Latrão. A questão histórica primeiro nós temos que entender que o Vaticano, ele mais tarde, que ele vai ter a sua, por assim dizer, bem anos já, no tempo contemporâneo, é que ele vai ter a sua autonomia. O Vaticano terá essa autonomia como já considerado um país, né? E o fato
da questão de Santa Helena e Constantino, nós vamos observar o ano. Observemos o ano 313, até o ano de 313, ainda não se tinha relatos, como se esclarece, da conversão. A partir do ano de 313 é que vai começar os relatos. Até essa data, não. Você se recorda o ano que morreu São Pedro? Mais ou menos uns 60 depois de Cristo. Isto. Então, ou seja, a figura apostólica de Pedro e Paulo, embora fossem conhecidos, mas não se tinham esse caráter apostólico. Por que a questão de São João de Latrão? Entra primeiro pelo fato de ser vai em vista da sua pergunta e em relação a Santa Helena. Primeiro que é a igreja mais velha, né? É a igreja mais velha. Em registros, né? Em registros. Isso, é a igreja mais velha em registros. E depois, São João. Recordando um pouco o aspecto vivido aos pés da cruz, em que João recebe Maria, a figura de João se tornou mais popular, por assim dizer, que a figura de Pedro e Paulo. Não mais importante, mas se tornou mais popular, primeiro por esse detalhe, e o segundo detalhe, que é que João foi o único apóstolo que não morreu martirizado. É o que vai morrer velho. É o que vai morrer bem velho, bem velho, bem velho. Bom, quando Pedro morreu, quando Paulo morreu, Pedro ainda era mais velho, era mais jovem. Vai demorar algum tempo, não me recordo agora o ano que São João veio a falecer, né? Então ela dedica esta catedral, esse nome da igreja é dedicado, primeiro, por ser a igreja mais velha, e também em relação a este apóstolo, a popularidade do apóstolo e o fato também de ter acolhido uma mãe de Cristo como sua mãe. E Santa Helena, como nós falávamos do Dia das Mães, a maternidade de Helena é uma maternidade bem extravagante. Porque observa bem, mesmo após a morte de seu marido, ela não faz outra coisa a não ser apoiar o filho. Ela viveu para o filho. Então, ou seja, ela renunciou ao seu matrimônio. Quer dizer, renunciaram por ela, né? Não é que ela renunciou, mas renunciaram por ela. E a afastaram, de certa maneira, um pouco do convívio com o filho, embora ela tivesse ainda contato. Mas ela passou a viver para o filho, só para o filho. Quando volta à corte, não muda de hábito, continua da mesma maneira. Sim, sim. Padre, vamos falar um pouco sobre a figura. A gente pode pegar a figura de mãe, né, de Santa Helena. E o que o senhor tem a dizer para as mães de hoje, aproveitando que amanhã é o Dia das Mães, como viver a santidade sendo mãe atualmente? Se pergunta muito sobre o papel de mãe. Não é um papel fácil. Só quem é mãe sabe, né, que não é um papel fácil. Até porque os filhos são muito inconstantes. Né? Os filhos são muito inconstantes. E as mães precisam ter uma ginástica grande para poder lidar com os filhos. Ser santa como mãe
requer exigências grandes, renúncia, sacrifício, isso tudo em prol da felicidade do filho. Primeiro, a mãe, que é mãe de verdade, ela não vai lembrar de ti antes de lembrar do filho. Ao contrário, o filho, ela lembra do filho primeiro. Mãe que é mãe de verdade, aquela que é capaz de dar a vida pelo filho. E mãe de verdade é aquela que sabe ver na figura do seu filho o amor de Deus. Porque Deus lhe concedeu aquele presente, que é um filho. Por isso, o agradecimento primeiro de uma mãe é pela vida de seu filho. O agradecimento a Deus pela vida de seu filho. E trabalhar para ser santa, mesmo quando se encontra embates as opiniões filiais, não é tão simples e tão fácil. Mãe não é aquela que passa a mão na cabeça. Mãe é aquela que fala a verdade. Mãe é aquela que sabe corrigir na hora certa. Isto é a mãe. E às vezes nós pensamos assim, nossa, minha mãe não fez isso para mim, por que ela não gosta de mim? Não é que mãe não goste, mas ela sabe o que é melhor para o filho. Ela conhece o filho. E mãe tem uma coisa interessante, conhece o filho pelo cheiro, pelo olhar, pelas expressões faciais. Conhece o filho desta maneira. Ser mãe não é fácil. É um papel muito difícil. Tanto é que, bom, eu tenho que dizer isto, né? Disse os antigos que no inferno tem um lugar para a mãe e para o padre. Nem eu escapei desta. Nem o padre escapa desta. Se a mãe não fizer direito a sua missão e vocação, e se o padre não fizer direito a sua missão e vocação. Portanto, a santidade de uma mãe requer quando, primeiramente, ela se dedica a fazer bem seu papel de mãe. E começa a interceder por seus próprios filhos, pois o exemplo arrasta, o testemunho amplifica, e isso faz com que a mãe, ao se santificar, busque a santificação do filho também. Podemos pegar um exemplo claro disso, é Santa Mônica, que chorou durante tantos anos pela conversão do filho e nunca desistiu, sendo fiel até o fim. Então, o relacionar de uma mãe com a santidade vai nesse âmbito. Ela deseja fazer a vontade de Deus e faz bem. Ela vai se santificando naquilo, ainda que seja julgada por muitos, inclusive pelos filhos. Sim. A gente pode ver em grandes exemplos, né, de mães, tanto até os 3 santos que nós botamos como votação, né? Santa Diana Beretta Molla, que deu a sua vida, né, para uma gravidez de risco e acabou, depois de ganhar a criança, né, veio a falecer. No parto, ela faleceu. Parto. E, se não me engano, depois esse mesmo filho estava na Praça de São Pedro. Filha, né? Anos mais tarde, a filha de Ana Beretta Molla se encontrava na Praça de São Pedro, onde, se eu não me engano, João Paulo II a canonizava, tornava santa. É algo de se arrepiar, né? A filha ver participar da missa na qual a mãe é declarada santa. Não é? Outras santas mesmo que a gente pode botar, a Santa Mônica, né? Falamos um pouquinho dela semana passada. Semana passada ou na semana atrasada. Deu toda a sua vida em oração para o seu próprio filho, né? E o filho depois veio se tornar um grande santo e um dos pilares da doutrina católica, né? Santo Agostinho. Então, o papel da mãe é muito importante. Se a mãe ela realmente reza pelo filho, se a mãe ela se dedica, a oração da mãe vale 1000 vezes mais. Então, a mãe tem um grande poder, né?
Então é bom a gente frisar muito isso. Se a mãe soubesse a força da sua oração, não deixaria de rezar nunca por seus filhos. E falando de mãe, a gente lembra de Nossa Senhora, né? Nós temos uma live agora na segunda-feira, né? Sim, sobre das devoções marianas. O senhor pode comentar um pouco como a mãe pode pegar como exemplo de Nossa Senhora? 3 pontos acho que podem resumir claramente isto. Primeiro, chamado de perseverança, que é fundamental, porque Nossa Senhora perseverou e foi fiel até o fim, mesmo vendo ali o filho morto, mesmo vendo ali o filho sendo crucificado, mas ela sabia que o filho estava fazendo a vontade do Pai. Então a perseverança é fundamental. Depois, a dedicação em acompanhar, em apoiar, em corrigir, em ensinar. Porque a Virgem Santíssima, por mais que Cristo fosse Filho de Deus, mas ali ela não vai deixar de lado os ensinamentos judaicos da época em ensinar seu filho Jesus. Ao contrário, ela deu toda a educação e ensinamento que o tempo lhe pedia. Então a sua participação e a sua dedicação. E por fim, a humildade de uma mãe quebra qualquer crista de filho. A humildade de uma mãe quebra qualquer crista de filho. Mesmo aqueles que se acham ou se sentem ou que saibam, pensam saber muita coisa, a humildade de uma mãe quebra qualquer crista. Tudo isso são características e qualidades apresentadas à vida de Maria e que nós podemos fazer podemos fazer uso delas para gerar frutos e que todas as mães podem ter como exemplo de modelo. Padre, tem uma pergunta aqui. Como sabem o local exato de onde enterraram Jesus? Perguntinha escabrosa essa, né? Bom, o que nós temos são relatos arqueológicos. Isso voltamos à arqueologia, né? Por todo o estudo feito, por toda a medição do local e também pela tradição da época, pela própria tradição. Onde se encontrava Cristo? Onde encontrava-se o sepulcro de Cristo? Isso daí vale para todas as outras perguntas que surgirem. Onde está? Onde foi que Maria, a aparição do anjo? Onde foi a transfiguração de Cristo? Onde foi que Cristo esteve presente? Que Cristo esteve no horto? Onde se encontra isto? Então, isso por registros arqueológicos. Agora, se eles tiveram exatidão com isto, isso eu não posso dizer. São situações que fogem até mesmo ao nosso conhecimento. Pois são arqueólogos do local, arqueólogos que conhecem bem a região. Isto é apenas o que temos. Os relatos são a partir disso. Sabemos os relatos e de toda a compilação arqueológica ditada a todos nós pelos manuais. Mas se realmente, com exatidão, é isto, só quem é arqueólogo que vive lá pode dizer com exatidão. Tem uma beata que escreveu um livro
Ele é um pouco meio polêmico, né? Beata Ana Catarina Emmerich. Emmerich, a paixão e vida e paixão de Nosso Senhor. Do Cordeiro de Deus, De né? Cordeiro de Deus, Vida e isso. Paixão do Paixão e Cordeiro. vida de Cordeiro de Deus, exatamente. Ela cita muitas coisas. Ela teve, na verdade, só explicando um pouco, né? Ela teve a visão completa da paixão. Então, o livro dela, eu recomendo, eu já li esse livro uma vez. Ela explica Fazendo propaganda. ela explica como foi a paixão de Cristo. E você analisando, você realmente passa a ver a fé com outro Outros olhos, né? sim. Ela fala algumas coisas em tal local foi feito isso, tal local foi feito isso. Mas nunca se sabe, né, exatamente onde foi. Apenas o que ela tem uma visão, teve uma visão espiritual. Tem uma visão espiritual, um relato de uma experiência que ela, pela permissão de Nosso Senhor, pôde vir por completa a paixão. Agora, exatamente, com exatidão ali, só os arqueólogos poderiam dizer, né, e quais os caminhos que eles tomaram também. Padre, a gente já está chegando a quase 1 hora de live. Passou rápido. Então vamos passar para aquela parte dos nossos avisos, né? Explicando um pouquinho o que pode vir a acontecer. Eu só vou pedir para alguém pegar os avisos que tá aqui dentro do carro, por favor. Os avisos, por favor! Só para a gente não esquecer nenhum deles. E só lembrando, só pode reforçar o convite para amanhã, a distribuição da Santa Eucaristia. Assim, então amanhã nós teremos missa. Missa transmitida direto da matriz pela Rádio Jornal Meia Ponte. Nós teremos também a missa às 9 horas, transmitida direto da Igreja Matriz também pela Rádio Jornal Meia Ponte, também pelo YouTube. Missa às 20 horas, transmitida direto da capela da casa paroquial, né? Às 20 horas, transmitida também pelo YouTube. E de 8h30 até meio-dia, na parte da manhã, nas diversas capelas e igrejas, como nós já sabemos, será distribuída a comunhão. E à tarde, de 3 até as 6, também será distribuída na Igreja Matriz a comunhão eucarística. Padre, nós vamos ter uma mudança em nossas lives, né? Hoje é o último sábado, que nós teremos a live no sábado. A partir de segunda-feira, agora nós começamos a live às 7 horas da noite com a irmã Luísa, onde vamos falar sobre devoções marianas. E na outra segunda, nós vamos retornar com a live do Santo. Isso, a partir dessa live da irmã, que falará um pouco sobre a devoção, por estarmos no mês de maio, nós achamos por bem partir também para fazermos nas segundas-feiras, às 7 horas da noite, a live dos santos, porque assim teremos a oportunidade, porque sabemos que no sábado a concorrência é grande, né? A concorrência no sábado é grande, então vamos passar para a segunda, em que as nossas famílias poderão aproveitar ainda mais já o início da semana, iniciando com estes testemunhos e exemplos de fé e de santidade. Sim. Então, padre, nós temos que abrir uma votação, né, para escolher o próximo santo. Como não será no próximo sábado, nós vamos hoje lançar, né, os santos, e aí a live vai acontecer somente no dia, deixa eu só pegar aqui a data exata, no dia 18, certo? Sim. Eu proponho para o senhor, nós já falamos sobre santos, falarmos sobre beatos. Pode ser, né? Sim. Posso indicar o nome de 3. Um deles, acho que o senhor já sabe, eu já falei o nome dela aqui. Claro. Beata Ana Emmerich. Ana Catarina Emmerich. Quem me conhece sabe que eu gosto muito dela. Mas não precisa votar só porque ele gosta, não, né? Vamos tentar ser justos aí nas nossas votações. Eu considero como santa, né? Mas mística, então dá pra gente falar sobre muita coisa. E o livro dela também, eu já tô fazendo propaganda pra você. Outra propaganda, meu Deus. Vamos lá.
Nós podemos botar também a Beata Chiara Lute Badano, né? Chiara Lute Badano, que é do Movimento dos Focolares, né? Uma beata, uma jovem que viu muito a espiritualidade de Jesus em meio, que promovido pelo Movimento dos Focolares. E vamos propor uma outra, né? Pode ser mais uma mística? Pode ser mais uma mística. Bom, Alexandrina de Balazar. Alexandrina, bom, você já veio com tudo preparado, então que seja, né? Que seja assim. Quer botar uma? Não é lá. Não, que seja assim, né? Pode ser essa. A gente coloca 4. Que 4 o quê? Não, Vamos ou colocar, 3 né? então. Não, vamos deixar essa. Vamos colocar uma outra, uma brasileira, né? Vamos colocar aqui a Albertina Betrock. Isto, que é uma santa jovem também, do Rio Grande, da região do Sul. Tira Alexandrina. Tira Alexandrina e põe Albertina Betrock. Ok, então lá. Albertina Betrock. Ana Catarina Emerick ou Chiara Lute Badano. Muito bem. Certo? Temos aí então, vamos ver em quem vocês votam. Bom, eu vou falar, eu não sei. Vamos ver, depois eu falo. Eu vou me pronunciar mais tarde. Ana Catarina Emerick. Né? Vamos assim, né? Então vamos lá. Será marmelada isso. Padre, todos os dias, 12 horas, nós estamos postando no YouTube a novena de Nossa Senhora de Fátima, né? Só lembrando que a novena encerra no dia 12. No dia 12 nós vamos fazer... direto da igreja de Nossa Senhora de Fátima. Eu vi algumas pessoas comentando nos vídeos, a gente olha todos os comentários, isso é bom porque as críticas e elogios. Por que não fazer na igreja de Nossa Senhora de Fátima a novena toda? Nós gravamos lá no salão, naquela parte, já com a intenção do final ser gravado no último dia, no dia 12, né? Que vai ser numa terça-feira. Terça-feira próxima. Vamos então gravar direto lá na Capela Nossa Senhora de Fátima ao meio-dia. E lembrando que durante esse mês de maio nós estamos fazendo entrevistas com os ex-imperadores e aqueles que já faleceram, nós estamos entrevistando as famílias para saber como foi a festa daquele ano. Então, nós temos andado aí um pouco... Quilômetros e quilômetros. Eu estava olhando esses dias o celular e conta, né? Quanto tempo a gente anda. Nós já passamos já muito, viu? Já devemos ter andado uns... Não vou nem dizer a quantidade, não. Mas andamos muito. Isso tudo para levar até vocês, caríssimos internautas, um pouquinho mais da nossa história e a experiência de cada um dos festeiros ao longo desta festa, destes anos, em relação a esta festa. Então, todos os dias às 18 horas deste mês de maio, os dias do mês de maio, estão sendo postados cada dia um imperador, a história dele, e ao mesmo tempo também vendo a sua grande devoção ao Divino Espírito Santo. E vale aqui, Padre, aproveitar que estamos, parabenizar a equipe que está desenvolvendo todo o trabalho por trás, né? Claro, temos só nós que aparece, mas tem um povo aí que fica... Quem gosta de aparecer sou eu, Ulisses, né? Mas tem toda uma equipe por trás aí, trabalhando vivamente, o pessoal da Pascom, né? Nós temos aqui o Diego Santos, que é o nosso coordenador da Pascom. Portanto, se tudo der certo, ele recebe elogio, mas se der errado, nós batemos nele. Né? Eu já brigo com ele. Já é uma briga constante. Dando certo ou errado, né? Temos o Vinícius também, que é o nosso garoto propaganda do som, nosso sonoplasta. Temos o nosso jovem também, que nos auxilia, que é o José Henrique. Tem o José Carlos, nosso futuro advogado, para cuidar das causas jurídicas e trabalhistas da Pascom, né? Ele que é responsável de montar todos os vídeos. A montagem dos vídeos é tudo por ele, né? Nós só gravamos e entregamos para ele. Nós aparecemos e ele que faz, né? Toda a situação, né? Temos aí também contribuindo conosco de modo indireto, mas que faz parte da nossa equipe,
a Conceição, a mulher do Derinho, que não está conosco devido a toda a situação do grupo de risco. Temos a nossa secretária, que nós não podemos esquecer, que é aquela que nos incentiva, que é aquela que nos enche de esperança para continuarmos, nossa querida colega inspiradora Márcia Áurea. Também a tradição se faz presente em nosso meio, por auxílio de nosso grande amigo Luiz Carlos, mais conhecido como Natureza, né? Natureza, com toda a sua experiência, com toda a sua com todo o seu testemunho em relação à área da comunicação, ele tem nos auxiliado bastante. Então, vai o nosso abraço a ele também. E agora, já futuramente, temos a sua prima, né, que está aí. Ana Júlia, que é responsável pelo Instagram. E também adentrando, já estando contribuindo a nossa equipe, o Adãozinho, que vai fazer parte conosco, né? Então, a todo o pessoal da nossa equipe, vai o nosso abraço, a nossa gratidão pela dedicação, pelo esforço, né? Também não porque não pedir as nossas desculpas públicas dos nossos erros, né? Tem hora que a gente estressa um pouco, mas tudo vai dando certo conforme a vontade de Deus. Por falar em erros, aguardem, teremos algumas surpresinhas para vocês no final dos vídeos do Imperador no final do mês de maio. É trabalho, né? Mas a gente vai... Trabalho gerando seguindo. Trabalho. Sim. Como disse São José Maria Escrivá, santifiquemo-nos no trabalho. É bom, esses dias mesmo, estava conversando com algumas pessoas e é interessante a gente conhecer a festa do Divino anterior. Então, eu comentei em um dos vídeos, eu só lembro da festa de 2002 para frente, né? Então, eu não lembro as festas anteriores. E conversando com os imperadores, conversando com as famílias, é interessante a gente saber como foi a festa naquele ano, né? O quão importante também foi o padre. Quarta-feira, acho que o Padre Augusto gostou de fazer live, né? Então, quarta-feira às 21 horas, vamos ter uma live com o Padre Augusto sobre o sacramento, né, da Crisma. Conseguimos trazer o Padre Augusto para fazer live conosco, né? Não é tão fácil, mas conseguimos. Então, assim, esse é um momento catequético, então as pessoas elas podem mandar perguntas, principalmente sobre a parte de sacramentos. São perguntas que geram e são dúvidas, né? Como a gente estava falando. A dúvida que você tem pode ser a dúvida que seu irmão também tenha. Então é importante mandar, é importante perguntar e questionar, não ter vergonha de perguntar. E também, aproveitando, os nossos catequistas, já incentivem os catequizandos também a participarem, a renovarem, a reviverem um pouco dessa catequese também. Já terminando os avisos aqui, que a gente já está, né, se alongando. Segunda-feira, dia 11, 19 horas, live sobre devoções marianas com a irmã Luísa. Convidem todos para participar. E no dia 13, dia de Nossa Senhora de Fátima, teremos duas missas, e as duas missas transmitidas. Uma, meio-dia, direto Nossa Senhora de Fátima, né? Ela vai ser transmitida pelo Facebook, na Igreja Nossa Senhora de Fátima, como o padre já falou. E às 19h30, a missa que nós estamos já costume de transmitir, né? Então, convidamos vocês para participar conosco. Quem está com saudades das coroações das Filhas de Maria, né? Teremos a coroação de Nossa Senhora de Fátima no dia 13, né, programado pela Ana Almeida. Então, padre, é isso. Convido o senhor para dar a bênção e nós encerrarmos esta live. Então, continuemos firmes e fortes, continuemos atentos ainda mais à nossa programação, pois isso tudo é tentando levar um melhor para vocês e um modo também de evangelizarmos através dos meios de comunicação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima e de Santa Helena, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, Deus abençoe a todos. Então,
uma coisa que eu esqueci. Curtem, compartilhem, se inscrevam no nosso canal no YouTube. Precisamos de mais pessoas. Ative lá a notificação, ela fica bem em cima assim. E vocês vão ter surpresas, como o padre falou, no final de maio agora. Então, até a próxima. Boa noite a todos.